Agora eu queria chamar o Bruno Langiani, que é gerente do Instituto Sou da Paz, para que a gente converse um pouco sobre um balanço do que é que o ministro Flávio Dino deixa de legado. Bruno, muito obrigado pela gentileza aqui na participação com a gente. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Leonardo. Bruno, o ministro Flávio Dino ontem, eu acompanhei as duas solenidades, tanto a de ontem, né, porque o Dino, de certa forma, fez três despedidas. Né? O ministro Flávio Dino fez uma despedida ontem, né, onde estava presente o presidente Lula, onde ele fez um balanço da gestão. Ele fez uma despedida hoje, mais cedo, né, ali na transmissão oficial no Palácio do Planalto, e teve a transmissão no Ministério da Justiça, onde o ministro Dino falou de novo. Né? O ministro Dino hoje era ministro da Justiça, hoje e amanhã é senador e depois passa a ser ministro do Supremo. A impressão que eu tive ontem é que o ministro Flávio Dino jogou números ali e acabou pressionando um pouco a gestão do Lewandowski. Eu vou separar aqui alguns números que ele trabalhou ontem para que a gente discuta um pouco sobre isso. Valores investidos. Em segurança, ele fez uma comparação entre 22 e 23. 22, último ano de Bolsonaro, 23, primeiro ano do governo Lula, passou de 16,6 bi para 18,7 bi de investimentos em segurança, um aumento de 13%. Também teve um aumento de valores repassados aos estados, um aumento de 27%, foi 1 bi em 22, 1 bi,5 em 2023, né, 22, 23. Aí vem outros números aqui, crimes violentos, teve uma redução de 4,7, isso tudo dado do ministro Flávio Dino, tá certo? Roubo de veículos, houve também uma redução de quase 10%. Roubo à instituição financeira, segundo esse levantamento, uma redução de 22 para 23 entre os anos de quase 40%. É um número aparentemente que, né, não é tão grande assim, mas é um número, quando a gente está falando de assalto a banco, de 222 para 130. Roubo de carga também teve uma redução. Mandado de prisão cumprido, prisões feitas pelo Ministério da Justiça, também houve um aumento de 19 mil para 29 mil, aí prisões da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, e apreensão de armas ilegais, segundo o Flávio Dino, houve um aumento de 25%, 2022 foram 8.502, para 2023 10.600, evidentemente que a gente está falando aí números do Ministério da Justiça, registro de armas, uma queda de quase 80%, uma redução de 70% efetivamente. A questão é a seguinte, Bruno, com esses números, ou independentemente desses números, qual a avaliação que você faz da gestão do ministro Flávio Dino à frente do Ministério da Justiça e da Segurança Pública? Eu acho que a avaliação é positiva, no sentido que a gente precisa lembrar que foi um ministro que assumiu já numa crise, né, no momento nevrálgico aí do começo de trabalho, quando os ministros estão montando a equipe. A gente teve uma tentativa de golpe, né, que custou aí pelo menos uns 2, 3 meses do ministério, que, vamos lembrar, ficou a cargo aí muito de lidar com essa questão da intervenção federal no Distrito Federal, de coletar dados sobre a invasão de poderes, então isso prejudicou muito o início dos trabalhos. Ele também lidou com outras crises, na minha avaliação, de forma muito positiva, como, por exemplo, aquele pico de ataques a escolas que a gente teve no primeiro semestre de 2023, que ele também puxou a liderança sobre isso para coordenar com os estados, para criar um canal de denúncia unificado, para pressionar as redes sociais a tomarem atitude para que a gente tivesse redução, né, de denúncias falsas. E também ele teve que lidar, logo que chegou, com a crise de crimes ambientais também, né?
Vamos lembrar que esse era um ponto que começou o ano muito fervendo, tanto questões de desmatamento quanto ataque a indígenas, e isso teve uma boa gestão do ministro. Acho que dois pontos que a gente destaca aí de questões mais estruturais, aí não é de tratar da urgência, mas é de questões mais estruturais, que retomar a questão da estruturação do Sistema Único de Segurança Pública. Isso é algo que não aparece muito, mas é fundamental, porque aí a gente está falando de coordenação com os estados, estabelecer diretrizes, quais são as prioridades, colocar o combate ao homicídio como foco de todos esses entes e voltar a fazer esse recurso do Fundo de Segurança Pública fluir para os estados, que a gente sabe que são quem tem aí a maior estrutura para lidar com a segurança pública. Então, se essa coordenação é bem feita, se o dinheiro chega para os estados, para priorização, é natural que esse resultado ele venha, né? Então, eu acho que o principal legado aí que ele deixa são esses. Acho que ele tem motivos aí para celebrar essa contínua redução de crimes violentos. É importante a gente dizer que não é algo que foi inaugurado no governo Lula. A gente está tendo aí, felizmente, quase 6 anos consecutivos de queda de homicídios, que é algo a celebrar, mas ainda há muito por fazer. E aí vamos falar também, acho que, dos pontos fracos, né, Leonardo? Acho que um ponto que foi muito criticado, acho que foi a política para combate ao crime organizado, que foi lançada muito tarde no governo Dino e mesmo assim com várias lacunas, né? Então, eu acho que tem um legado positivo. Eu acho que ele entrega o Ministério para o Ricardo Lewandowski com uma casa bem mais arrumada do que recebeu aí do governo Bolsonaro, mas sempre com a preocupação da interrupção da política, né? Porque se essa transição demora muito, se a equipe nova não é toda nomeada, indicada, você tem aí uma interrupção da política que é muito ruim para o país. Você já deixou aí essa interrupção, já deixou o ponto aí, que é essa interrupção da política, mas eu queria saber de você mais especificamente. Dá para ser otimista em relação a essa gestão do Lewandowski em relação à segurança pública? Qual é a avaliação que você faz? Se trocou, por exemplo, como você mesmo falou, um secretário de segurança, que era o Tadeu Alencar, que, de uma forma mais pragmática, tanto Tadeu Alencar quanto Capelli, secretário executivo e secretário de segurança, sabiam da dificuldade de partidos de esquerda em relação a esse tema da segurança, principalmente na relação com as polícias. Houve uma troca. Qual é a sua expectativa em relação a esses movimentos do Lewandowski em relação à segurança? Olha, eu acho que a nomeação do novo secretário da Senasp, né, que vem do Ministério Público de São Paulo, é alguém capacitado, que entende de crime organizado. Acho que a gente ainda carece de verificar quais vão ser os outros nomes de composição da equipe na Senasp, porque acho que até o momento há a indicação de muitos nomes da área do direito, né, muitos juristas, que faz muito sentido com várias diretorias e secretarias do Ministério, mas no campo da segurança pública é muito importante que a gente tenha pessoas que conheçam, né, do trabalho de política de segurança, tenham muita interlocução com polícias e, especialmente, Leonardo, que consigam ter capacidade de gestão, né, porque a gente sabe que os mandatos são curtos e as pessoas precisam saber como colocar projetos de pé, como fazer execução, como fazer transferência de recursos, porque só ter uma boa capacitação é insuficiente aí para esse trabalho, né? Na minha opinião pessoal, eu acho que o governo Lula pecou um pouco nessa transição, né, no sentido de que o nome do Dino foi anunciado para o STF em novembro, depois a gente teve sabatina em dezembro, e essa transição, na prática, o ministro Lewandowski só está chegando em fevereiro, e mesmo assim, alguns membros da equipe já anunciaram que vão tomar posse alguns meses depois, né? Então, se a gente considerar que esse, eu reforço, é um ministério
que já começou perdendo alguns meses de trabalho, né, não por vontade própria, mas por essa tentativa de golpe que aconteceu em janeiro, o tempo ele é muito crucial e a gente, enfim, espera que essa equipe Lewandowski comece a trabalhar com rapidez, porque você disse aí, né, que os números do Dino podem pressionar um pouco o novo ministro, mas eu acho que essa pressão ela está colocada independente, porque o tema da segurança pública está na boca de todas as pessoas, né? É um tema que está no topo aí da preocupação dos brasileiros, vai ser um tema das eleições municipais e mais do que isso, é um tema que impacta demais a nossa qualidade de vida, né? Então, as pessoas que têm medo de sair na rua, de ser assaltado, de sofrer algum tipo de violência sexual, de ser vítima de homicídio, essas pessoas deixam de frequentar a cidade, deixam de estudar, a gente, enfim, perde uma série de direitos que, se a segurança pública não funciona, a gente vai acabar perdendo como sociedade. Bruno, só mais uma questão aqui para a gente encerrar, e agradecendo já a sua participação. Um dado que o Ministério ontem, o Dino ontem, não divulgou de forma talvez apropriada, ele falou até numa redução ali, mas não deu os números exatos, é a questão da letalidade policial. E a gente sabe que isso é um problema efetivo, principalmente por conta do número de mortes da Polícia Baiana, que é um estado governado pelo PT há muito tempo e que tem a polícia mais violenta do Brasil. A minha dúvida é a seguinte, do ponto de vista, dentro desse ponto específico, qual é a avaliação que você faz em relação... O próprio Dino acabou, vamos tentar ser um pouco mais justo aqui, mas não dá para não dizer que ele não escondeu esses números. Ele não apresentou em relação ao balanço. Um repórter do Globo foi lá, em determinado momento da entrevista, e disse, tudo bem, está tudo certo, mas cadê os números da letalidade policial? Ele disse, não, acho que o Tadeu tem esses números, que era o secretário de Segurança, teve uma redução, não crava ali e passa batido ali. Mas a gente sabe qual é, um calo para o PT, essa questão da letalidade da polícia baiana. Você acha que tem alguma solução no horizonte em relação a essa letalidade, ou de fato as polícias elas começam a se deslocar e ter, vamos dizer assim, movimentos próprios em relação ao governo? Porque a gente não pode imaginar que um governo tenha como política estabelecer e estimular o assassinato de pessoas pela polícia, certo? Então, se a gente tem como princípio isso, a gente tem também que considerar que, além de tudo, as polícias estão escapando claramente do controle efetivo ali do Estado. Queria um pouco da sua avaliação aí final e agradeço já a sua participação aqui. Então, eu acredito que esse é um tema que vai precisar ser a prioridade do novo ministro. Eu acho que houve avanços no Ministério, na gestão Dino, como, por exemplo, você ter diretrizes criadas bastante práticas para a questão de adoção de câmeras corporais, de como deixar esses programas mais efetivos para a redução da letalidade policial, mas principalmente para dar mais transparência ao trabalho da polícia, que na prática é o que ajuda a construir confiança entre o cidadão e a polícia e faz com que a gente tenha um elemento essencial da eficiência do trabalho policial, que é a informação. Se a população não confia na polícia, ela não tem, e a informação é uma polícia que produz poucos resultados, né? Então, acho que esse é um ponto positivo, mas ele não foi suficiente para reduzir, acho que os números de letalidade. Você citou bem, né, o quanto que o governo federal, não só o ministro Dino, mas o próprio presidente Lula, não foram firmes o suficiente para criticar os números obscenos de mortes pela polícia baiana, né? Então, acho que esse é um ponto que vai precisar de bastante atenção e eu acredito que o jeito para solucionar isso é tanto a gente fazer uma vinculação, né, de algumas mudanças de protocolos, de mudanças de políticas feitas pelas polícias estaduais, atrelando isso a recursos federais, né? O governo federal tem, o Fundo de Segurança Pública tem um ótimo orçamento e pode usar isso como poder de barganha para
ter essas alterações, e também fazer cobranças e articulação com órgãos do judiciário. Eu acho que é isso o ministro Lewandowski pode fazer muito bem pelo trânsito que tem, de articular com os ministérios públicos estaduais, que é quem tem competência também legal para fazer o controle dessa atividade, desses excessos da polícia. Muito obrigado pela participação, agradeço muito aqui seu tempo e sua gentileza. Agora sim, boa noite e um forte abraço. Um abraço.